De novo com o nosso puxão de orelha, hein, gente? E nosso puxão de orelha dessa semana vai para você aí que tem dificuldade com leitura. Você que não lê. Ah, eu não leio, Indira, mas é porque, cara, é difícil para mim, não tenho tempo. Não. Provavelmente você está com algum bloqueio aí, nós vamos ter que trabalhar isso. Por quê? Ah, Indira, por que tem a ver leitura com desenvolvimento profissional? Tudo. Porque ele pode, você não trabalhar esse teu hábito de leitura, você não trabalhar uma rotina de leitura, pode te sabotar no teu desenvolvimento profissional, porque o teu concorrente pode ter esse hábito e pode estar mais bem qualificado por diversos fatores que a leitura proporciona e que vai te deixar para trás. Aí cabe a você escolher. Você vai querer ter ferramentas que vão te colocar na posição de igual para igual, ou talvez até à frente, ou você vai preferir correr o risco de ficar para trás frente a um concorrente que possa ter o hábito de leitura? Então vou te dizer o que teu concorrente com certeza vai ter se ele tiver o hábito da leitura e o que você pode trabalhar caso você decida por desenvolver o hábito da leitura. Ler faz você se destacar de diversas formas, porque a pessoa que lê, normalmente ela acaba tendo uma facilidade maior de falar, enriquece o vocabulário, evita cometer erros gramaticais, mesmo que ela não saiba as regras gramaticais, ela tem uma fala boa, uma fala interessante, ela tem insights e conexões de uma forma que a gente identifica que aquela pessoa tem uma forma de se expressar mais elaborada do que aquela pessoa que não lê. Então, acaba te destacando a pessoa. Além dessa parte de gramática, de português, né, de sintaxe, por assim dizer, tem também a parte cultural, porque quando você lê, você se enriquece de conhecimento de diversas formas, dependendo da leitura. E isso vai te dando inputs, vai te dando possibilidades de trazer conhecimento para uma conversa e fazer com que você se destaque. Esses inputs que vão te ajudar com certeza a acabar se destacando para outras pessoas, eles também vão te ajudar com o desenvolvimento da criatividade, que a leitura traz. Esse desenvolvimento da criatividade em que sentido? Porque eles vão te ajudar a achar saídas, a achar possibilidades, a fazer conexões para possíveis problemas ou soluções ou sacadas que você talvez não tivesse caso não tivesse esse conhecimento adquirido pela leitura. Ah, Indira, mas eu adquiro com filmes e tal. Filmes também ajudam. Mas a leitura, ela traz ela enriquece de forma mais fortemente a criatividade, porque o filme ele já te dá os cenários prontos. E o livro, ele te faz fazer essa elaboração de cenários. Então isso te torna uma pessoa mais criativa, além do que melhora a performance do teu cérebro. Ele faz com que teu cérebro se desenvolva melhor, a elasticidade do teu cérebro funcione de uma forma melhor e te ajuda, inclusive, na tua velhice, a trabalhar melhor a memória, a ter menos problemas de saúde com relação a essa parte, porque você trabalhou de uma forma mais constante, né, e mais exercitou, né? Como a gente não exercita o corpo físico na academia, a leitura ajuda a exercitar o nosso cérebro. E por consequência a gente tem um retorno na nossa saúde, na memória, na concentração, na elasticidade e na criatividade. O que se observa também é que uma pessoa que lê, ela normalmente se torna uma pessoa mais empática. Por quê? Lembra, a empatia é quando eu consigo me colocar no lugar do outro, me imaginando na situação do outro. Quando eu estou lendo, eu tenho que elaborar os cenários, eu tenho que imaginar os personagens naquelas situações. Como eu acabo desenvolvendo essa capacidade de uma forma mais fácil, eu também desenvolvo a possibilidade de me colocar no lugar do outro na vida real. Então eu acabo me tornando uma pessoa mais humana, mais crítica, de uma consciência mais comprometida e mais empática. Ler ainda torna a todos nós uma pessoa emocionalmente mais inteligente, né? E mais desenvolvida no sentido de você conseguir se equilibrar melhor. Quando eu falo inteligente, não é só a inteligência cognitiva, é a inteligência emocional, porque envolve todas as outras características que a gente disse anteriormente. A leitura, nesse papel de desenvolver a nossa inteligência emocional, ela contribui demais para evitar a ansiedade e a depressão, ou para diminuir, pelo menos, né?
e também ajuda, a gente já falou nisso no passado, na concentração. E por fim, a outra característica, digamos assim, de desenvolvimento de habilidade que a leitura traz para todos nós é a capacidade de desenvolver a visão sistêmica, de conseguir com que quem lê muito, ele consegue trabalhar de forma a enxergar possibilidades sistêmicas, o que não é fácil. E aí, nada a ver com capacidade nem habilidades nossas, mas que é importante, um livro, por exemplo, pode mudar uma vida. Um livro pode te estimular a correr atrás de um sonho. Tem livros que impactam tanto nossa vida que eles acabam sendo o start para uma mudança de processo na gente. Então, o livro também tem não só a leitura pelo hábito de ler, mas o livro no sentido assim, daquele livro ter sido uma referência para uma mudança na tua vida. Então, isso também conta, tá? Agora eu vou trazer para vocês, para a gente comentar aqui, assim, por que é esse problema que a gente tem com a leitura, principalmente nós brasileiros. E uma sociedade que não tem o hábito da leitura desenvolvido, como somos os brasileiros, a gente acaba sendo uma sociedade não tão crítica, não tão comprometida e não tão desenvolvida. Então, por que a gente é assim? É porque nós somos brasileiros e os brasileiros não gostam de leitura? Não, porque antes de ser brasileiros, nós somos seres humanos. E o ser humano, por princípio, se você pegar qualquer criança, não importa onde ela tenha nascido, toda criança gosta de ouvir história. E todos nós adultos também gostamos, porque a gente gosta quando o outro conta uma história. E uma história, normalmente, um livro, ele conta histórias. Um livro, ele só que a história está escrita, não tem ninguém contando pra gente. Ah, Indira, mas é diferente. É verdade, é diferente. Todos nós adultos, a maioria de nós, gosta de dizer que gosta de ver filmes, gosta de assistir novelas, gosta de assistir séries. Mas tudo isso antes foi leitura. Tudo isso antes foram livros. Mesmo que não tenham sido publicados, mas são livros escritos para serem editados, para se tornarem filmes, se tornarem novelas. Então, assim, nós gostamos de livros, de leituras. A gente simplesmente teve um problema no nosso processo educacional, da nossa infância, que ficou lá, fixado, martelado, e que nos criou uma aversão ao processo de ler, e não ao processo da história em si. Por quê? Porque a nossa educação, infelizmente, foi um dos setores que menos evoluiu no passar dos anos. E, no passado, os livros que eram adotados para os nossos tataravós lerem, para os nossos bisavós, nossos avós, nossos pais lerem, eram livros que a gente tinha uma certa limitação das edições, das quantidades, né, da evolução do papel, da gráfica. Hoje a gente tem uma possibilidade infinita de leitura para todas as idades. E, infelizmente, as escolas não evoluíram com essas possibilidades. Então, por exemplo, uma criança que eu acompanho, né, da minha família, quando estava com 11 anos, 12 anos, não tenho bem certeza, mas mais ou menos nessa idade, foi passado o Cortiço para ela ler. Gente, se vocês pegarem o livro Cortiço para vocês lerem, vocês vão ver como o texto foi elaborado, rebuscado, inclusive inapropriado para uma criança de 12 anos. Mas poderia ter sido passado para essa criança de 12 anos ler Harry Potter. Ou um livro, sei lá, que eu esqueci, mas que a minha filha Sara gostava muito, que era dos filmes, alguma coisa assim. A história do filme da minha vida, uma coisa assim. Ou As Princesas. Enfim, tem outras possibilidades, leituras mais atualizadas, que faria provavelmente com que a criança se identificasse mais. E, pelo contrário, em vez de criar uma aversão à leitura, ela começasse a gostar da leitura, né? Então, assim, eu lamento profundamente porque a educação, a nossa escola, um dos pilares da nossa escola deveria ser o estímulo à leitura. E não tornar a leitura um objeto de aversão dos jovens, dos estudantes, que depois isso vai prejudicar na vida adulta, e ser tipo aquela prova, aquela coisa. Não, na verdade deveria se estimular a ler, a fazer uma leitura e trazer para um debate, fazer uma teatralização, trazer de uma outra forma a interpretação dessa leitura.
né? Então, infelizmente, a nossa educação não ajuda. Eu estou trazendo isso para que vocês entendam que vocês gostam de ler. Vocês só não sabem disso. Por quê? Porque vocês, infelizmente, no processo de educação, tiveram uma sequela negativa nesse quesito. Mas que dá pra gente consertar ainda. E eu vou te ajudar a tentar consertar isso. Certo, Indira? Tá bom. Eu vou acreditar que eu gosto, apesar de eu achar que eu não gosto. O que é que eu preciso fazer? Bora lá. Primeira coisa. Você precisa entender que, assim como o filme, se eu perguntar pra você, você gosta de filmes, de todo tipo de filme? Com certeza vai ter um tipo de filme que você não vai gostar. Eu, por exemplo, não gosto de filme de terror. Então, a gente, quando não gosta de filme de terror, a gente faz o quê? Não assiste filme de terror. Por que que livro, para eu gostar de ler, eu tenho que acreditar que eu gosto, tenho que gostar de todo tipo de livro? Não, claro que não. Eu tenho que saber qual é o tipo de leitura que me atrai. Igual filme, gente. É igual filme. Indira, quer dizer que eu posso gostar de um tipo de livro e não gostar de outro tipo? Claro, claro que sim. Mas aqueles livros que a gente tem que estudar na faculdade, aqueles livros teóricos, esse livro não é para você gostar desse tipo de livro. Esse livro é para você aprender um conteúdo que às vezes, inclusive, é chato. Isso aí não é para você gostar, isso não é um livro de leitura, de você gostar de ler. Um livro de leitura é uma história, um romance, é um romance policial, é uma biografia. É isso que você vai gostar. É uma ficção. Agora, um livro de conteúdo acadêmico, não, gente, pelo amor de Deus, é igual como se você estivesse querendo gostar dos livros que você estudou no colégio, de matemática, de português, de história. Aí vai porque você gosta da matéria, mas ali não é um livro que você vai se deleitar, né? Apesar de ter algumas pessoas que gostam, mas são exceções. O normal é você gostar dos livros que não são livros teóricos, digamos assim, tá? Primeira coisa, você tem que entender isso e descobrir se dá o prazer de ir para uma livraria e testar um, testar outro e descobrir. Provavelmente tu vai gostar de livros parecidos com o que tu já gosta de filme. Então vai mais ou menos nessa linha. Pega um, dá uma folheada, vê, né? Tem uns. Aí outra dica. Tem gente que diz assim, Dira, mas ele é grosso o livro, eu escolho uns fininhos. Gente, isso aí não significa nada. Porque tem uns livros fininhos que são uma desgraça. Se você não gostar do conteúdo do fininho, você não sai do canto. E às vezes um grossão, mas que a história é legal, você fica doido para terminar e passa rápido. Então, também não se apega por gramatura do livro. Não faz sentido. Tem que ter sentido a história, tá? Aí vai uma dica. Você determinar uma rotina de leitura diária. Eu tenho certeza que a maioria de vocês abre o Instagram pelo menos uma vez por dia. Isso é uma rotina diária. E ó que você nem é obrigado a fazer isso. Então, do mesmo jeito que você abre o Instagram uma vez por dia, você vai ler uma página ou 2 páginas, não precisa mais do que isso, de qualquer livro que você tenha escolhido, por dia. E normalmente tenta ler esse livro num determinado horário padrão, antes de dormir, quando acorda, ou quando vai descansar depois do almoço. Cria uma rotina. A rotina facilita isso. E vai facilitar. Indira, eu tenho que me obrigar a ler uma página ou 2. No começo, sim, uma página ou 2 páginas. Com o tempo você vai ver que quando você menos esperar, você já passou da obrigação faz tempo. Vai ser, às vezes, difícil é você parar para voltar para trabalhar ou parar para ir dormir, porque você fica querendo saber o resto da história, igual como é no filme. A outra coisa importante é você entender que se você começou a ler um livro e o livro começou a não te interessar mais, começou a ficar chato, você não é obrigado a terminar o livro. É igual a filme. Eu, às vezes, começo a assistir um filme lá no Netflix, que eu achei que eu ia gostar. O cara passa, assim, os 15 primeiros minutos, 20 primeiros minutos, eu digo, não dá. Desisto. Pronto, eu troco, vou para outro filme. Do mesmo jeito é com o livro. Então, se você começar a entender isso, quando você menos esperar, você vai estar viciado em leituras. Gente, é isso. Nosso puxão de orelha é esse. Eu espero que você tenha gostado e que você comece a tentar praticar e desenvolver o hábito pela leitura. Ficou a dica? Até a próxima.